Bom dia, oitavo ano. Vamos continuar hoje a nossa revisão, a nossa sexta aula de revisão. Então, hoje nós vamos estudar a classificação dos triângulos. Então, na aula passada, nós vimos os elementos de um triângulo, vértice, lado, ângulo interno, ângulo externo, e nós vimos também que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, e a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a este ângulo externo, ok? E aí hoje a gente vai ver os dois tipos de classificação dos triângulos, quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Tá, então, quanto à medida dos lados, nós podemos classificar o triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno. Geralmente, a gente usa uma marcação para dizer que o lado tem medida igual ou diferente. Então, por exemplo, aqui no triângulo equilátero, os três lados têm a mesma medida. Então, nos três lados, a gente vai usar a mesma marcação, ok? Vou dar dois riscos que para associar com igual, medida igual, certo? Nós temos também que um triângulo ele é isósceles quando nós temos dois lados com a mesma medida e o terceiro lado com medida diferente. Esse terceiro lado com medida diferente, ele é chamado de base do triângulo isósceles. Então, aqui nesse triângulo isósceles ABC, o lado BC, ele é a base, ele é o lado que tem medida diferente. E a medida do lado AB é igual à medida do lado AC. A gente fala que esses dois lados são congruentes, têm a mesma medida. Uma terceira classificação dos triângulos quanto à medida dos lados, a gente pode dizer que um triângulo é escaleno quando os três lados têm medidas diferentes, medidas distintas. Então, a gente vai usar uma marcação diferente para cada lado do triângulo escaleno, tá? Aqui, então, no lado AB, eu usei um risco só. No lado AC, eu vou usar dois riscos. E no lado BC, eu vou usar três riscos. Então, essa é uma simbologia que geralmente você encontra em materiais didáticos, tá? Sobre classificação dos triângulos. Além da classificação dos triângulos quanto à medida dos lados, nós temos também a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos, ok? A primeira classificação que nós temos aqui é que um triângulo é chamado de acutângulo quando os três ângulos são agudos. O que significa ângulo agudo? Significa que a medida do ângulo ela é menor que 90 graus, ok? Então, ângulo agudo, medida do ângulo menor que 90 graus. Então, significa que esse primeiro triângulo, os ângulos internos A, B e C, os três têm medidas menor que 90 graus, ok?
Triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo significa que ele vai ter um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Medida maior que 90 graus. Então, ângulo obtuso, medida maior que 90 graus. Nesse caso aqui, do triângulo ABC, dessa figura, o ângulo obtuso é o ângulo interno B. Tá? Então, é o ângulo que tem medida maior que 90. Os outros dois ângulos são agudos, medida menor que 90. Tá? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto, ele tem a medida igual a 90 graus. Então, o triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo com medida maior que 90 graus. Então, nessa figura aqui, esse triângulo ABC, o ângulo reto é o ângulo B, tá? Então, agora a gente vai para alguns exercícios. Né? Essa aula é bem simples. Ela é composta de mais exercícios do que de conteúdo mesmo. Então, é importante a gente fazer os exercícios para fixar esse conteúdo de classificação de triângulos. Então, primeiro exercício. Sabendo que um triângulo equilátero possui os três ângulos internos com a mesma medida, então, três ângulos com a mesma medida, calcule esta medida. Então, aqui, nós temos um triângulo, e ele falou que esse triângulo é equilátero. O triângulo equilátero, ele tem os três lados com a mesma medida. Mas tem uma propriedade que fala que se os lados têm a mesma medida, então os ângulos internos, eles também são congruentes, também têm a mesma medida. Tá? Então, nós temos os três ângulos com a mesma medida. Vamos representar essa medida por x. É o nosso x da questão aqui. Então, cada ângulo interno tem medida x. Então, se um triângulo tem os três ângulos com a mesma medida, então a soma das medidas é 3x. E mais do que isso, a gente viu na aula passada que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, 3x igual a 180. Ok? Então, operação inversa aqui. Então, x, que representa a medida de cada ângulo interno, vai ser 180 dividido por 3. Então, significa que cada ângulo interno aqui tem medida igual a 60 graus. Certo? Próximo exercício. Escondido aqui. Vamos lá. Classifique as afirmações embaixo em verdadeiras ou falsas. V de verdadeiro, F de falso.
Um triângulo isósceles tem dois ângulos internos com a mesma medida. Então, vamos lá. Vamos fazer um rascunho aqui. Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem a base. Ó. Então, o lado de medida diferente é chamado de base, e os outros dois lados têm medidas iguais. Certo? Então, no exercício anterior, a gente já viu que os lados que têm medidas iguais, os ângulos opostos também têm medidas iguais. Então, significa que eu vou ter, então, dois ângulos internos com a mesma medida aqui, que são os ângulos opostos aos lados que têm a mesma medida. Então, a primeira afirmação aqui é verdadeira. Segunda afirmação. Um triângulo com ângulos internos medindo 30, 50 e 100 graus é acutângulo. Falso. Porque a gente viu que triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. Então, significa que todos os ângulos têm medida menor que 90. Então, em um triângulo acutângulo, todos os ângulos internos têm medida menor que 90. E aí, nesse triângulo, nós temos aqui um ângulo medindo 100. Então, essa segunda afirmação, ela é falsa. Falsa. Terceira afirmação. Um mesmo triângulo pode ser isósceles e retângulo. Verdadeiro ou falso? Então, vamos lá? Vamos fazer um triângulo retângulo aqui. Opa. Triângulo retângulo aqui. Então, ele tem um ângulo reto, né? O ângulo reto significa que mede 90. Tem como os dois ângulos internos terem a mesma medida? Porque se o triângulo é isósceles, significa que eu tenho um lado que é a base, né? E os outros dois lados são congruentes. Mas para esses dois lados serem congruentes, então os ângulos internos opostos a eles têm que ter a mesma medida. Certo? Então, como é que a gente vê isso? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu chamar a medida aqui dos ângulos internos de x e x, porque tem a mesma medida, então, 1x mais 1x, 2x. Então, 2x mais 90, que é o ângulo reto, igual a 180. Como é que a gente resolve essa equação? Então, vamos passar o 90 para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, vai ficar 2x igual a 180 menos 90. 180 menos 90 vai ser igual a 90. Então, 2x igual a 90. Então, significa que cada ângulo interno aqui, ó,
que está representado por x, vai ser metade de 90. Então, eu vou pegar 90 dividir por 2. Então, significa que cada ângulo interno igual a 45 graus. Então, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Verdadeira. Tem como um triângulo ser isósceles e retângulo. Então, aqui, verdadeira. A última afirmação desse exercício. Um mesmo triângulo pode ser escaleno e obtusângulo? O que é um triângulo obtusângulo? Significa que ele tem um ângulo obtuso. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo obtuso, por exemplo, 100 graus. É maior que 90, né? O que é um triângulo escaleno? Os três lados com medidas diferentes. Então, imagina que vou botar um risco em um lado, 2 riscos no outro e 3 riscos no outro. Então, vamos lá. No triângulo, ao maior lado se opõe o maior ângulo interno. E ao menor lado se opõe o menor ângulo interno. Certo? Tem essa relação. Então, imagina que ao menor lado aqui, eu tenho um ângulo medindo 30, por exemplo, um ângulo interno. Então, para completar 100, então significa que no o outro ângulo interno tem que medir 50. Então, é possível um ângulo ser escaleno e obtusângulo ao mesmo tempo? É possível. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Ok? E eu peguei essas medidas de ângulos até da segunda afirmação aqui, ó, desse mesmo exercício. Tá? Então, vocês podem fazer isso, ó, pegar uma coisa que já está no exercício e aplicar para ver se a afirmação é verdadeira ou falsa. Próximo exemplo. Classifique os triângulos abaixo, quanto aos lados, quanto aos ângulos. Essa primeira figura aqui ficou faltando os riscos, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os riscos aqui, ó. Então, 1, 2 e 3. Então vamos lá. Quanto aos lados, então esse triângulo é escaleno, porque os três lados têm medidas diferentes. Quanto aos ângulos, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, um ângulo medindo 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Ele tem uma marcação diferenciada. Segundo exemplo, classificação quanto aos lados. Quanto aos lados, eu tenho aqui, ó, dois lados com a mesma medida. Então, esse triângulo, ele é isósceles. Quanto aos ângulos, se você reparar, ele não tem nenhum ângulo com uma abertura muito grande. Então, todos os ângulos são bem pontudos, né? A abertura pequena. Então, é um triângulo acutângulo. Todos os três ângulos são agudos. Próximo exemplo, próximo exercício. Classifique os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Nesse exercício, nós temos as medidas, diferente do exercício anterior, que nós tínhamos só as marcações, tá? Então, vamos lá. Então, agora tem que prestar atenção nas medidas.
Então, esse triângulo da letra A, ele tem um lado medindo 4 centímetros, o outro lado medindo 4 centímetros, então eu tenho dois lados com a mesma medida, e o terceiro lado medindo 5,5 centímetros. E eu tenho um ângulo reto. Então, aqui significa que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, e ele é um triângulo retângulo. Ok? Próximo exemplo. Nós temos os três lados com medida de 3,5 centímetros e os três ângulos internos com medida de 60 graus. Então, se os três lados têm a mesma medida, então nós temos um triângulo equilátero. E os três ângulos são agudos. Os três ângulos, cada um deles tem medida de 60 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. Os três ângulos são agudos. Letra C. Eu tenho um lado medindo 3, o outro lado medindo 4 centímetros e o outro lado medindo 6 centímetros. Então, os três lados têm medidas diferentes. Então, a gente fala que é um triângulo escaleno. E eu tenho um ângulo aqui, ó, de medida igual a 130 graus. Então, eu tenho um ângulo com medida maior que 90. Então, significa que esse triângulo ele é escaleno e obtusângulo. Ele tem um ângulo obtuso. Próximo exemplo. Próximo exercício. Nós temos um lado medindo 4, o outro lado também medindo 4, e o terceiro lado medindo 7. Então, aqui nós temos um triângulo isósceles. Isósceles de base 7 centímetros. E nós temos um ângulo obtuso. Por quê? Nós temos um ângulo medindo 110 graus, que é maior que 90. Então, eu tenho um triângulo isósceles obtusângulo. Próximo exercício. Então, nós temos um lado medindo 30, um lado medindo 3,2 centímetros, e nós temos dois ângulos internos, um medindo 60 e o outro medindo 30. Então, ó, os lados opostos a esses ângulos têm medidas diferentes, né? E nós temos um ângulo reto. O ângulo reto mede 90 graus. Então, eu tenho que os três ângulos internos têm medidas diferentes. Se os três ângulos internos têm medidas diferentes, então os três lados também têm medidas diferentes, tá? Então, nós temos um triângulo escaleno. E esse triângulo tem um ângulo reto. Então, é um triângulo retângulo. Nosso último exercício de hoje.
nós temos um triângulo em que um lado mede 6,4 centímetros, o outro lado mede 3 centímetros e o terceiro lado mede 6 centímetros. Então, os três lados têm medidas diferentes. Então, é um triângulo escaleno. E aqui a gente pode ver aquela propriedade que eu falei, que ao maior lado do triângulo opõe-se o maior ângulo interno. Então, aqui, ó, o ângulo que mede 6,4 centímetros, que é o maior, o lado que mede 6,4 centímetros, que é o maior lado, ele está oposto ao ângulo de 70 graus. E o menor lado, que é o lado que mede 3 centímetros, ele está oposto ao ângulo de menor grau, 50 centímetros. E todos os três ângulos internos são agudos. Então, esse triângulo ele é escaleno, acutângulo. Hein? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula, é a última aula de revisão, nós vamos fazer uma revisão de congruência de triângulos. Então, até a próxima.